A gente vai fazer uma pequena revisão e já começa, né? Então, na aula passada, a gente fez toda a etapa do processo seletivo, né? Então, a gente, que é desde o anúncio da vaga, análise dos currículos, né? A triagem, o agendamento de entrevistas, né? A entrevista comportamental, depois a avaliação psicológica, a gente falou etapa por etapa, técnica, e por fim, a contratação, tá? Então, a gente falou sobre todas essas etapas, a gente trouxe aqui também sobre a entrevista comportamental, que a entrevista comportamental, o foco é entender, compreender a personalidade, né, daquele candidato, se tem a ver com uma vaga. Boa noite, Meire Lúcia, seja bem-vinda. Boa noite. Bem-vinda, viu? A gente falou sobre a técnica STAR, né, que é uma técnica muito interessante para você conseguir extrair boas respostas. Então, a partir do momento que você faz perguntas, por exemplo, voltado para a situação de experiência que essa pessoa vivencia. Então, eu pergunto qual a situação, se ela vivenciou aquela situação, qual foi a tarefa, né? E o que ela viu, se viu necessária, obrigada a fazer e qual que foi o resultado daquela pergunta, né? Daquela situação que ela realizou, né? Então, é uma forma de descobrir se a pessoa tem aquela competência. Hoje a gente vai dar continuidade a partir da entrevista técnica, né? Então, qual que é o foco da entrevista técnica, gente? Então, enquanto a entrevista comportamental, a gente tem um foco que é estudar as características do comportamento do candidato, entender se ele tem as habilidades comportamentais necessárias para o cargo. Então, você olha toda a personalidade, né, habilidade de se comunicar, capacidade de atenção, de concentração, de postura, enfim, tudo que eu preciso em relação ao comportamento. Aqui na entrevista técnica, o foco já é outro. Qual é o foco da entrevista técnica? A entrevista técnica, o foco é descobrir se a pessoa sabe fazer aquela atividade, se ela tem o conhecimento técnico da vaga. Então, imagine, gente, que eu estou contratando um motorista. Na entrevista comportamental, eu vou perguntar para o motorista, eu vou fazer perguntas para ver se ele é simpático, se ele é comunicativo, né? Se ele é atencioso. Mas eu tenho certeza se ele sabe dirigir? Como que eu tenho certeza? Fazendo um teste prático, não é isso? Como é que você sabe se alguém sabe dirigir? Quando você vê ela dirigindo, ok? Então, a entrevista técnica pode ser, por exemplo, um teste prático para saber o quanto esse motorista tem a habilidade de dirigir, gente. Olha só que legal, tá? Então, vai vir desse formato aqui, tá bom? Por exemplo, se eu estou contratando um professor de matemática, vamos fazer uma simulação aqui. Então, para contratar um professor de matemática, na entrevista comportamental, eu vou ver se ele se expressa bem, se ele se comunica bem, se ele é uma pessoa agradável, simpática, que vai conseguir conquistar os alunos, se ele é um cara criativo, tudo isso eu vou conseguir perceber na entrevista comportamental. Na entrevista técnica, qual que é o foco? Saber a técnica dele, se ele sabe matemática, porque não adianta nada ele ser um professor legal, falar bem, ter uma boa postura, todos os alunos gostarem dele, mas ele não entende de matemática, gente. Tem como ele ser um professor de matemática? Entendeu? Então, o foco aqui a entrevista vai focar na habilidade técnica, o quanto aquela pessoa tem um conhecimento técnico para o cargo. Ficou claro aqui, gente?
Então, quem quer dar um exemplo de uma outra vaga aí para a gente ver se a gente conseguiu entender, aprender? Vamos lá, Para gente. isso daí, professora, Hã? tipo, a pessoa assim, tipo, o meu serviço, Hã? trabalho com solda, né? Eu nunca fui soldador, Hã? nunca nem sabia disso. E mesmo assim, os caras contratou eu com... Só colocou ali para fazer um testezinho ali, meia boquinha ali. Mas eles te ensinaram, não é? É, Uai, você não meia nasceu boca. sabendo como é que solda. Provavelmente, ou você já tinha tido algum tipo de experiência, ou se você não teve nenhuma experiência de sequer pegar no negócio lá, que eu nem sei o nome, eles te ensinaram, não é? É, Então, no caso dessa vaga, Matheus, o foco era comportamental. É saber se você é um cara que vai ser um bom soldador. E a parte técnica, a empresa se dispôs a te treinar, a você aprender. Então, o que eles viram? Eles viram assim, olha, ele não sabe nada de solda, ele não tem experiência, mas ele tem habilidade, ele tem jeito, ele leva jeito, então vamos ensinar, vamos dar uma chance, entendeu? Agora, você imagine eu fazendo uma entrevista para soldadora, eu não sei nem o nome do negócio. Será que eu estaria uma boa soldadora? Acho que sim, porque se eu quiser aprender, eu aprendo, né? é. Concorda? Né? Mas a chance de você entrar é maior do que eu, que não entendo nada. Nada, 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 nada mesmo. Entendeu? É a Entendi, mesma coisa de um mecânico. Ah, vamos contratar um aprendiz de mecânico. O que ele sabe de mecânica? Ele é mecânico? Não, mas ele precisa levar jeito. Provavelmente eu seria reprovado, porque eu não levo o menor jeito com a mecânica. Entendeu? Então, cada um tem o seu perfil. Por exemplo, já tem vagas que, mesmo que eu não saiba nada, mas se me treinar, eu vou e mando, né? Por exemplo, eu não sou cozinheira, mas se eu for trabalhar no restaurante e falar assim, ah, vamos fazer um teste para ver se a gente consegue te ensinar a ser cozinheira, provavelmente eu ia falar, pode mandar que eu vou aprender, e eu aprendo, com certeza, que é algo que eu já tenho uma facilidade, uma identificação, entendeu? Então, nesse caso, não existe entrevista técnica. Existe uma entrevista comportamental que vai ver habilidades boas. A parte técnica, no seu caso, a empresa te ensinou, te deu oportunidade, te treinou, tá? Numa próxima empresa que você for fazer uma entrevista, para talvez um cargo de soldador com nível mais alto, provavelmente você vai passar por um cara ou por uma mulher que entende de solda, para ver se você realmente tem experiência e sabe mexer com solda, entendeu? Aí a gente fala de uma entrevista técnica. Ok? Ficou claro? Ficou, professor. É isso aí, gente. Então, entrevista comportamental, o foco é o comportamento. Estou colocando presença aqui para o pessoal que está chegando. Seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda, Stephanie, está entrando. Vou colocar aqui, Merilúcio, já falei bem-vinda, né? Stephanie também está entrando, deixa eu colocar aqui. Muito bem, vamos lá. Stephanie, seja bem-vinda. Tá só você ou tá o Juan aí com você? Ou ele vai entrar ainda? Ele vai entrar no celular dele. Tá ótimo então, querida, obrigada. Gente, meu áudio tá bom? Eu tô levantando o microfone do fone aqui, porque eu sou louca, né? Mas tá bom o áudio? Pra mim tá, professor. Tô gritando aqui, falando, gente, será que o pessoal tá me ouvindo aqui? Enfim, né? Não dá bem. Vamos lá. Gente, maneiras de fazer entrevistas. Deixa eu só ver se eu printei aqui, que eu não sei se eu printei. Não, printei sim. Então, vamos ver agora aqui quais são as maneiras de se fazer entrevista, de se realizar uma entrevista, tá? Então, a gente vai começar pela entrevista individual. Essa aqui é a mais padrão, é a basicona, que é um candidato e um entrevistador, certo? Um candidato, um entrevistador, aquela bem padrão, aquela tradicional. Você chega para falar com o entrevistador. Pronto. Esse modelo pode ser presencial
ou pode ser online, através de um Skype, através do Zoom, ou até mesmo do WhatsApp, né, gente? Tem chamada de vídeo, do FaceTime, enfim, tem um monte de aplicativo que tem chamada de vídeo e que dá para esse entrevistador também utilizar para entrevista, ok? Então, a gente tem esse formato aqui, que é o formato padrão. E aí, a gente tem um outro que é a entrevista coletiva. A entrevista coletiva é uma tendência, pessoal. Opa, meu brinco está caindo aqui. A tendência é o quê? É o candidato ser entrevistado com outros candidatos. Certo? Quem aqui já fez entrevista coletiva? Que chegou no lugar, tinha mais 20, 30? Infelizmente eu já fiz. Nossa, é horrível. Infelizmente já fez. Mas alguém aqui já fez? Por que é tanto foco, professora, de ser coletiva? Por que está tendo tanta entrevista coletiva? Qual que é tanto é foco mais fácil. Porque para economizar mais tempo? Matheus. Por exemplo, para eu entrevistar 20 pessoas uma por uma, gasta muito tempo e às vezes nem é o perfil, só que não dá para você dispensar de cara. Então, o que eu faço? Eu reúno todo mundo, coloco o pessoal para se apresentar e dali eu já faço um filtro. Então, ganha muito tempo, recursos humanos ganha tempo numa entrevista coletiva. E essa é a tendência para vários cargos, tá? Então, a maioria das empresas vão aderir a esse formato aqui, porque é muito mais fácil você economizar o seu tempo e deixar para fazer entrevista individual depois que esse candidato passa nessa primeira fase, certo? Tranquilo? A entrevista coletiva pode ser presencial e pode ser online também, viu, gente? Pode ser online, professora? Pode. Entra todo mundo no Zoom e aí todo mundo se apresenta e dali eles tiram uma noção de quem vai para a próxima fase. Está acontecendo também, é uma nova realidade, é um novo jeito de entrevistar. Beleza? Perguntas até agora, alguém tem? Eu tô de boa. As minhas eu tô fazendo. Ótimo. Então, vamos seguir. E aí a gente tem a entrevista painel. Deixa eu só colocar a presença do Juan. Seja bem-vindo, Juan. A entrevista painel, gente, ela é um pouco, para mim, é mais assustadora. Por quê? Enquanto na coletiva é um entrevistador para vários candidatos, a painel é o contrário. É vários entrevistadores para um candidato. É aquela entrevista que o pessoal quer aproveitar o RH, o supervisor, o gerente, já coloca tudo numa sala com você, todo mundo já faz as perguntas, cada um dentro da sua parte, já para ver se você serve ou não para o cargo. Então, em vez de uma pessoa te entrevistar, várias pessoas te entrevistam ao mesmo tempo. Certo? Vocês ficam assustados com a entrevista painel? Dá um receio, né? Uma pessoa te entrevistar, a gente já fica, né, nervoso. Imagina você numa sala e tem 3 pessoas te entrevistando. O RH da empresa, o diretor da empresa e mais o supervisor do setor que você vai trabalhar. Já pensou? É punk, né? É uma tendência? É uma tendência, porque assim, vamos supor que o Matheus fez uma entrevista coletiva e ele passou para a próxima fase. Na próxima fase, ele passou com a moça do RH e fez uma entrevista comportamental. Dali, ela já fez um afunilamento e separou, sei lá, 3 candidatos. Aí eles falam assim, agora vamos ver qual é o candidato melhor para a vaga? Então, em vez dele passar com o João, que é o diretor, com a Maria, que é do RH, e com o José, que é o supervisor do setor, a gente vai pôr todo mundo na sala, no mesmo horário, e já conversa de uma vez só com esse candidato. E aí já decide ali se ele vai ser aprovado ou não, entendeu? Então, acontece também a entrevista painel. Dúvidas até aqui? Não? Tranquilo, né? E, gente, a entrevista online, eu falei, é quando você usa videoconferência, pode ser um Zoom, pode ser um Skype, pode ser um FaceTime, pode ser um WhatsApp, enfim, vários aplicativos que fazem chamada via vídeo, né?
pode sim ser uma ferramenta, tá? Então, para falar um pouquinho da entrevista online, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas. Depois eu volto aqui na avaliação psicológica, gente. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Cadê o que eu fiz aqui? Segura aí, gente. Segura aí. Eu acho que eu salvei no outro arquivo, na entrevista online. Na entrevista online, pessoal, o que acontece? A gente tem apenas algumas dicas básicas que nada vai mudar em relação aos preparos para a entrevista que já foram passados para vocês. Estudar o cargo, estudar a vaga, aquela coisa basicona, certo? Peraí. Eu baixei o arquivo errado. Estou achando. Eu acho que eu não baixei. Vou ter que trazer isso para vocês na próxima aula. Na verdade, eu achei que eu tinha colocado nesse arquivo e acabei não baixando, gente. Me perdoa. Mas eu vou trazer para vocês algumas dicas básicas de antecipar. Como que a gente se antecipa, né? Como que a gente se prepara para uma entrevista online? É mais, gente, uma questão de infraestrutura. Melhor lugar, né? A roupa que você vai colocar, ver a conexão da sua internet. Mas eu preparei, eu estou muito louca, porque eu achei que eu tinha salvo e trazido para cá, e eu estou passadona. Estou passada. Mas eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu tenho isso preparado. Então, depois eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a entrevista online, como que a gente se prepara. Perdão mesmo, gente. Desculpa aí essa falha da professora, tá? Vocês não vão ficar sem esse conteúdo, certo? Então, depois eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a entrevista online. Beleza? Então, assim, no geral, gente, são esses aplicativos, eles não vão te pedir um aplicativo que você nunca viu na vida, nada muito, que é muito pesado. Eu acho assim, o Zoom, por exemplo, o próprio WhatsApp, se você falar, olha, eu não tenho condições de instalar o Zoom, por exemplo, mas se tem o WhatsApp, vamos fazer pelo WhatsApp. O WhatsApp pode fazer mais de uma chamada para mais pessoas, então dá para fazer uma entrevista painel e dá para fazer uma entrevista individual, tá? Então é possível utilizar os tipos de entrevista dentro de um WhatsApp, que é um aplicativo que todo mundo tem no celular, por exemplo, tá? O Skype, na época em que eu trabalhava no RH, a gente usava muito o Skype. Mas por quê? A gente, na época, o WhatsApp ainda era muito limitado para fazer. Hoje a gente pode fazer uma reunião com várias pessoas via WhatsApp tranquilamente, né? Então, as ferramentas mudaram, as atualizações, as melhorias que fizeram nos aplicativos também deram mais ferramenta aí para o RH fazer o trabalho deles, tá? E falando um pouquinho sobre a avaliação psicológica, gente, eu não vou trazer para vocês aqui testes, tá? Até porque seria muito antiético da minha parte querer ensinar vocês como que faz o teste para se dar bem. O teste, você tem que, primeira coisa, você tem que ir em paz, tranquilo, sabendo quem é você, e que a empresa está ali para ver se você tem um perfil, não que você não é bom, mas se você tem um perfil para o cargo. Então, eles podem, por exemplo, fazer teste de raciocínio lógico. Se o cargo exigir muito raciocínio lógico, não quer dizer que todo cargo vai ter teste de raciocínio lógico, tá? Cargos onde você tem que quebrar muita cabeça, que você tem que pensar, que você tem que trazer muita lógica para o trabalho, provavelmente vai entrar aqui nessa parte. Ou então, por exemplo, cargos que vai exigir muita atenção. No caso do motorista, por exemplo, é um caso que a gente tem que aplicar um teste de AC, né, ou um teste específico para motorista que está ligado à atenção.
Por quê? Porque a gente sabe que uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar e de ter uma atenção mais seletiva, ela vai ter sérios problemas para dirigir, né? Base, ok? Tem outros tipos de teste, por exemplo, que avalia a sua produtividade. O que é isso? Se você é uma pessoa rápida, mas que faz mais ou menos, ou se você é uma pessoa lenta, mas que faz com muita qualidade. Ou se você é uma pessoa rápida, mas que tem um nível de excelência legal, ou se você é uma pessoa lenta e mesmo assim a qualidade não é tão boa, tá? Então, nesses testes de produtividade, eles conseguem ver, professora, qual que é o perfil ideal? Gente, sim, é claro que uma pessoa lenta, que o serviço é ruim, vai ter sérios problemas, porque pelo menos ela tem que ter qualidade, né? Já que ela é devagar, certo? Então, uma coisa tem que compensar a outra. Mas, no geral, a gente é o que a gente é. Dependendo do cargo, vai pedir mais uma pessoa rápida, que não é tão perfeita, mas que vai fazer essa entrega com uma certa agilidade. E tem cargos que vão exigir de você uma pessoa mais detalhista. Imagina, gente, uma pessoa que vai trabalhar no financeiro e fazer relatório em planilha, por exemplo, que tem que fazer um trabalho bem detalhado, ação por ação, atitude por atitude, ali, número por número. Então, essa pessoa ela tem que, talvez, ter uma produtividade mais baixa. Às vezes, ela vai entregar um relatório por dia. Mas se esse relatório tem que estar perfeito, tem que estar bem elaborado, tem que estar bem analisado, porque um erro de números pode fazer uma empresa tomar uma decisão errada, né? Um número ali que está fora do lugar pode gerar uma decisão muito errada, tá? E no geral, gente, qual que é o objetivo da empresa trazer testes psicológicos? Para ver se a gente está com uma saúde mental básica para o cargo, né? Imagina uma empresa que tem 200 funcionários e não faz avaliação psicológica. Como que você tem certeza se as pessoas que estão ali trabalhando têm uma saúde mental adequada? Fala para mim. Como é que você tem certeza disso? Ok? Então, isso pode ser um sério problema, ok? Então, como é que está essa questão da saúde mental? Ainda mais quando é muita gente que às vezes trabalha com ferramentas perigosas e você não sabe se a pessoa, né? Às vezes, a qualquer momento pode surtar ali e colocar a vida de outras pessoas em risco. Gente, a gente ri, mas é verdade. Olha, eu já apliquei teste em pessoas que não dava para passar, por mais que tinha experiência, porque estava num nível de comprometimento mental tão alto que se aquela pessoa surtasse, ela poderia, sei lá, fazer um mal para ela muito grande, fazer um mal muito grande para os outros ali no momento do desespero, no momento que, né? Que as coisas saem do controle. Então, muitos testes também avaliam como é que está o nosso equilíbrio emocional, psicológico. Tudo bem, todo mundo tem um probleminha mental básico na vida, né? Todo mundo é meio louco, às vezes a gente não é perfeito, mas dá para relevar? Né? Então, a professora é meio louca, mas dá para relevar? Ou é um louco assim, louca, ou em qualquer momento pode partir para cima e descer a porrada do povo? Aí a gente está falando de uma outra... né, um outro nível de perigo, certo? Não pode ser perigo para os outros, nem para a imagem da empresa. Então, a avaliação psicológica, ela ajuda a prevenir a entrada dessas pessoas que não estão muito bem, tá, gente? É certeza 100% de que não vai ter ninguém doente na empresa? Claro que não, até porque tem gente que adoece lá dentro, né? Aí é uma questão da empresa estar sempre avaliando, né? Tem gente que adoece no trabalho, enfim. Certo, gente? Dúvida aqui da avaliação psicológica? Alguma pergunta que vocês querem fazer? A pessoa, tipo, a moça do RH, sei lá, a entrevistadora, ela senta com a pessoa e conversa para saber disso? Tem certas perguntas específicas para saber disso? Que é meio difícil, né? Você saber se a pessoa tem saúde. É difícil saber se a pessoa tem uma saúde mental boa. O teste psicológico, ele indica que tem alguma coisa errada, que tem alguns... Porque o que acontece, Matheus? Não quer dizer que você, por exemplo, está deprimido porque perdeu a namorada, por exemplo. Não é esse tipo de problema que eu estou falando, Matheus. Eu estou falando de gente que tem transtornos psiquiátricos, assim, bem graves e que o teste vai indicar, entendeu?
São pessoas que, dependendo do cargo, pode ser um perigo muito grande para ela e para os outros. Nesse caso, não é conversa, é teste mesmo. O teste pode indicar. Tá? Nossa senhora, coragem da empresa, hein? Como é que você diagnostica uma pessoa que está com um transtorno, né? Que está com uma patologia mais grave, psicológica? Por testes, tem a parte da conversa, de você ver o diagnóstico e tal, mas também tem o teste. É claro que o teste não vai ser o único que vai indicar, tá, gente? Por exemplo, se eu tô vendo que o teste do Matheus não saiu muito legal, mas a conversa dele faz sentido, eu vou questionar o teste. Será se ele fez num dia que ele estava bacana? Será se ele conseguiu entender a orientação para poder aplicar o teste certo? Porque pode ser um problema na hora de fazer e não com o Matheus em si. Agora, se a conversa com o Matheus é meia sem nexo, é meia sem pé, sem cabeça, o teste dele já indicou tal coisa que tem aquele critério diagnóstico, então logo ela vai bater. Opa, realmente o teste está indicando uma coisa que eu percebi na entrevista, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É claro que só pode aplicar teste, gente, quem é formado em psicologia e tem um certificado pelo CRP, tá bom? Porque é um teste da psicologia, beleza? Dúvida? Nenhuma dúvida? Certeza, gente? Certeza. Thaís, eu te mandei as outras aulas, tá? Tá bom, depois eu vou dar uma olhada. Tá acabando, hein, Thaís? Falta 4 aulinhas depois dessas que eu te mandei. Amém, amém. Aguento. Só mais um pouquinho, tá acabando, certo? Muito bem, gente, é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu só tirar uma fotinha. Muito bem, para poder colocar aqui para printar no grupo de vocês. Semana que vem nós vamos entrar em perguntas de entrevista, mas eu quero trazer o material que eu também trouxe de entrevista online, mas é curtinho, é 2 slides. Eu não sei se eu coloquei no técnicas de questionamento, agora meu cérebro deu uma bugada geral, tá? Eu vou trazer essa da entrevista online e já entrar nas perguntas para entrevistas, mas o que é mais ideal responder, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre questionário. Vocês viram que eu mandei eu mandei para vocês uma matéria do Vagas, trazendo perguntas e respostas, tá? Qualquer coisa, dá uma conferida lá, o material é bem legal, tá bom? Certo, gente? Beijo! Boa semana para vocês! Fiquem com Deus!